Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Cara, acabou de sair um vídeo, saiu o Mercadinho da Bola, pra quem está aqui e caiu nesse vídeo. O vídeo anterior, o Mercadinho da Bola, saiu agorinha, então vai lá, assiste também. Vai ter um outro hoje, mais tarde também, mas isso aqui não dá pra passar batido, né? Não consegui gravar com o Pepe tá no Gold agora, mas eu vi isso aqui e falei, não é possível, cara. Saiu ontem à noite, mas é impressionante como no futebol eles tentam manipular a mente e fazer o torcedor de idiota o tempo inteiro, cara. Crise na CBF. 19 presidentes de federações pedem renovação e não citam Edinaldo em manifesto. Os caras que acabaram de lamber as bolas do presidente da CBF, do antigo presidente, por enquanto, da CBF, o Edinaldo Rodrigues, estão pedindo renovação no futebol. Estavam lambendo as bolas do presidente, não quiseram ouvir o Ronaldo Fenômeno, nem ouvir, nem receber. Inclusive, o presidente da FERJ, que vai estar citado aqui, porque ele é um possível candidato a assumir o comando da CBF. Pois é, o presidente da FERJ não quis nem receber o Ronaldo, por quê? Porque o Edinaldo estava fazendo um baita trabalho. Agora ele capitaneia um grupo de 19 presidentes que recebem todos os meses mesadas robustas da CBF. Agora eles pedem renovação no futebol. Ah, faça-me o favor, mas vamos lá. Tem a matéria aqui do Rafael Zarco e do Ronald Lincoln. Eu vou ler e a gente vai comentando, tá certo? Mensagem defende é que preciso virar a atual página da judicialização e instabilidade no futebol. Horas depois da destituição do presidente Edinaldo Rodrigues, 19 presidentes de federações estaduais assinaram um manifesto com defesa da renovação do futebol brasileiro. Sem citar Edinaldo Rodrigues, eles iniciam um movimento para a eleição que poderá ser convocada por Fernando Sarney, interventor nomeado por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não assinam o documento os seguintes presidentes de federações: São Paulo, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Amapá e Mato Grosso. A carta é o prenúncio da falta de apoio de Edinaldo entre a maioria das federações. No início da semana, o presidente, ainda no cargo, reuniu os dirigentes para passar o cenário político, mas saiu do encontro sem qualquer manifesto de apoio no momento delicado da CBF. Um dos signatários da carta foi questionado pelo GE se a carta indicava futura chapa e a ausência de apoio a Edinaldo em possível eleição respondeu que o candidato será definido pelo grupo. Alguns dos assinantes da carta, como o presidente da FERJ, Rubens Lopes, foi até a CBF nesta noite ao encontro de Fernando Sarney, presidente e interventor da entidade. Afastado pela segunda vez pela indecisão do TJRJ, Edinaldo Rodrigues ainda tenta retornar à presidência com recurso em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Fernando Sarney, interventor nomeado pela Justiça como vice-presidente mais velho, promete convocar eleições o mais rápido possível. Ele também promete não intervir no futebol e nos contratos vigentes. Olha a carta. Manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, 15 de maio de 2025. O futebol brasileiro vive um momento decisivo. É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas. Para que isso aconteça, é fundamental garantir estabilidade à instituição da CBF. Precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. E é também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada de uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional. Além da estabilidade, o cenário exige uma renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão. A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência. E também precisa voltar a ser a casa de todos que constrói o futebol brasileiro, com um ambiente saudável, inspirador e descentralizado, em que
cada um possa contribuir ativamente para a melhoria do esporte que constitui o verdadeiro patrimônio nacional. Unidos por esse propósito, assumimos o compromisso de construir uma candidatura à presidência e vice-presidências na CBF, comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro, mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro e admirada por fora, e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país. Bom, primeiro que a CBF não é amada nunca, desde a CBD até hoje, nunca foi amada, tá? Respeitada também não. Mas essa carta é capitaneada pelo Rubens, né? Pelo Rubens Lopes, presidente da FERJ, que faz um trabalho espetacular na Federação Carioca. O Campeonato Carioca tá indo de vento em popa ano após ano. Tem um regulamento preciso, correto. Os gramados dos jogos do Campeonato Carioca são maravilhosos. Todos são tapetes. Jogadores raramente ficam contundidos nos jogos do Campeonato Carioca. Não tem nenhum problema. Os jogos são de altíssimo nível. Vários times do Campeonato Carioca estão nas principais divisões do futebol brasileiro, né? Você tem os 4 grandes da primeira divisão e com certeza todos os outros 8 componentes do Campeonato Carioca estão na Série B ou na Série C no máximo, né? É isso, o Campeonato Carioca é um modelo a ser seguido no mundo inteiro. Não é verdade? Pois é, esse cara quer ser o presidente da CBF, tá? Rubens Lopes, guarde o nome dele, né? Na nota, óbvio que tá um discurso bonito, gramados, profissionalização da arbitragem, né? Cenário, calendário equilibrado. Só que esses mesmos caras aqui, esses 19 que até ontem estavam mamando o presidente, supostamente, né? O ex-presidente Edinaldo Rodrigues, hoje eles estão revoltados. Hoje eles querem uma mudança no futebol brasileiro. Sabe, é assim, chega a ser, cara, chega a ser covardia. Eles estão gritando na nossa cara, vocês são idiotas. Olha como vocês são idiotas. Eles não esperam nem o cadáver nem ficou gelado ainda. O corpo não tá nem gelado ainda e os caras já estão ali em cima. Tem uma cena de um filme, Alexandre o Grande, eu não sei se vocês já assistiram, é o Colin Farrell que faz o Alexandre, que tem a cena da morte dele, spoiler, hein? Tem a cena da morte dele, que o Alexandre morre na história. Tem a cena da morte dele que é bem isso. Ele tá morto e quem quer assumir o poder, tá todo mundo em volta do corpo dele como abutres ali pra tomar posse daquele corpo e assumir o poder, né? Então é basicamente isso aqui. O Edinaldo Rodrigues é Alexandre o Grande, mas não tão grande assim, né? E os abutres estão em volta pra tentar pegar esse corpo e assumir o poder no lugar dele. Isso aqui é um movimento político, tá, gente? Pra quem não entendeu, mas eu acredito que a maioria entendeu que estamos falando com pessoas inteligentes aqui. Isso aqui é um movimento político pra assumir poder, pra continuar com a fanfarra, pra continuar com os favores, as benesses, tá? Esses caras estão se juntando supostamente pra ter mais coisas dentro da CBF, pra conseguir acesso a mais coisas, talvez a mais dinheiro, supostamente mais dinheiro, porque a gente sabe muito bem, e foi divulgado pela própria CBF e pelo próprio Edinaldo Rodrigues, que a CBF bate recorde de arrecadação em cima de recorde, tem mais de 2 bilhões e meio de reais de lucro nos 2 últimos anos de gestão da CBF. O Edinaldo Rodrigues, ele é extremamente politiqueiro, só que fazer dinheiro dentro da CBF ele conseguiu. Tá? Mesmo pagando essas mesadas robustas que servem, supostamente, como um cala-boca para que esses caras ficassem em silêncio enquanto ele presidia a CBF. Então era apoio, faz um baita trabalho, coisas que, cara, não faz assim, não foi coisa de 3, 4 anos atrás. Semanas atrás, esses mesmos caras estavam aqui, lambendo esse cara, exaltando o trabalho dele, colocando ele num pedestal, não receber, assim, ó, ô Ronaldo, o que você quer pra CBF? E eu nem tô dizendo, nossa, o Ronaldo faria um baita trabalho na CBF, né? Mas olha o tamanho de Ronaldo perto de qualquer um desses caras, que a gente só sabe por nome e a gente nem sabe quem é. Se a gente vê a cara num shopping, a gente nem vai saber quem é. Não sabe, né?
Então, esses caras aqui que hoje impedem uma renovação no futebol brasileiro, semanas atrás, não quiseram nem ouvir o Ronaldo para saber as propostas dele para a CBF. Ouvir, nem receber, não responder e-mail. O presidente Rubens Lopes da Ferge é um deles. Nem ouvir o Ronaldo esse cara quis. E de novo, não tô dizendo que o Ronaldo faria um baita trabalho, porque o Ronaldo levaria André Sanches, que a gente sabe muito bem, né, como trata o futebol, para trabalhar com ele na CBF. Mas os caras não quiseram nem ouvir a proposta do Ronaldo. Porque estavam fechados com o Edinaldo, com o mestre. Amado mestre. Agora esses mesmos caras, que um deles aqui, estavam até aqui, tudo pago pela CBF, fazendo viagem, viajando de primeira classe, hotel 5 estrelas, fazendo tratamento dermatológico, bancado pela CBF. Hoje ele assina essa carta. Você pode pesquisar aqui, ele tá no meio dessa carta aqui. Hoje, esse cara, que semanas atrás, ano passado, tava aqui fazendo um monte de coisa pagos pela CBF, hoje ele assina uma carta de renovação do futebol. Agora eu te pergunto, né? Qual que é tem estados aqui que o futebol, até ele tem um futebol forte de segunda, de terceira prateleira, mas, né? Mas o que a federação, deixa eu ver aqui, do Distrito Federal, por exemplo, faz de bom no futebol? Né? O que a Federação de Roraima faz de bom no futebol? Qual que é o grande futebol de Roraima? O que a Federação do Acre faz de bom no futebol? E, gente, eu não tô nem falando de times em primeira e segunda divisão, não. Eu tô falando de fomentação, de revelação de jogadores. Você vê algum jogador nascido no Acre em destaque no futebol? Eu vou te falar um. O Everton, goleiro do Palmeiras, ele é nascido no Acre. Fala outro. Eu não sei. O Acre tem centros de treinamento para aprimoramento ou formação de atletas, por exemplo. Não tô nem falando em termos de clube. Roraima tem. Maranhão tem. Né? Piauí tem. O que esses caras fazem? O que esses estados fomentam a qualidade e a formação de atletas? Ou tem campeonatos estaduais de bom porte, pelo menos? Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, o próprio Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro é um celeiro do futebol porque ele historicamente é. Porque é um grande centro. Mas a qualidade do futebol carioca despenca a cada ano que passa. O que mantém o futebol carioca forte são os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro. A Federação Carioca não faz merda nenhuma pro futebol melhorar. Nada, nada. E esse cara é o líder desse grupo aqui de 19 de federações, né? Então vamos lá. Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rondônia, Paraná, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiano, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas são as federações que compõem essa eventual chapa para a presidência da CBF. O corpo nem esfriou ainda e os abutres já estão em volta querendo assumir a presidência da CBF. Assim, é um tapa na cara do torcedor, cara. Será que esses caras... Eu também concordo com a nota que precisa de renovação, que precisa de um calendário equilibrado. Será que esses caras aqui, esses 19 membros aqui, desse espetacular grupo formado por Rubens Lopes, será que esses caras aqui, eles vão abrir mão do futebol estadual, do calendário, para melhorar a qualidade do futebol brasileiro nacional? Eles vão abrir mão de 19 datas, 15 datas do campeonato estadual para eles, para melhorar o campeonato nacional? Eles vão realmente adequar? O campeonato carioca vai abrir mão de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco para que eles tenham um calendário mais equilibrado, para que o campeonato carioca seja descentralizado e tenha outro tipo de disputa? Vai ter premiação para os clubes do estado? Esses caras vão fazer isso? Porque assim, eu tô falando só de campeonato de grande porte. E os outros? E Roraima, por exemplo? Como é que é o campeonato estadual de Roraima?
Esse aqui precisa de uma federação forte. É necessário que a Federação de Roraima fomente o futebol local, porque se tem algum clube de Roraima, alguma divisão nacional que a gente saiba, não tem, né? Como é que é desenvolvido o futebol nesse estado? Você tem alguma informação de como é desenvolvido o futebol nesse estado? Você que é desse estado, provavelmente pode elucidar a gente nos comentários. Cara, eu sou de Rondônia e o futebol aqui é assim. Porque esses caras recebem mesada da CBF. E o que eles fazem para melhoria do futebol do estado deles? Além de benesses próprias, supostamente. É muito complicado. Então, assim, esse manifesto tão rápido desses caras é um tapa na cara do torcedor e é um tapa na cara de mostrar que futebol no Brasil é só politicagem. Esses caras não estão nem um pouco preocupados se o futebol tem que melhorar ou como melhorar, o que fazer. Eles estão preocupados em como, supostamente, ter acesso a mais recursos para eles. Só isso. Infelizmente é isso, cara. Óbvio que vão remanejar o tatu, ou um outro tatu vai ser colocado em cima da árvore porque realmente manda na CBF, tá? Talvez algumas coisas sejam feitas até para servir como um cala-boca, tá certo? E você que assiste a gente, você que assiste ao mídia alternativa, né? Que, gente, até são pessoas que trabalham em grandes portais, mas nos lugares que eles trabalham geralmente não se pode falar muito, né? Como o caso da TV Globo, é mais difícil de falar por causa de contratos e tal, né? E quem manda no esporte é o comercial, tá, gente? Não é nem a voz. Então, assim, você vai ver o VSR falando, o Rica, o Bruno Formiga, a gente, sabe? Você vai ver alguns jornalistas manifestando, o pessoal da ESPN que foi afastado, depois retornou já com certo discurso ali, né? Afinal, o grupo Disney na ESPN assinou com a Série B, que é da CBF. Então, assim, tudo isso, cara, você tem que cobrar das pessoas se manifestarem também. E eu nem tô falando assim, ah, caramba, tem que ser alheio o dinheiro. Não sou hipócrita nesse ponto. Só que certas coisas, elas estão até acima. O dinheiro fala, ele é importante, o comercial manda, sim. Só que esse tipo de coisa tem que ser falada, cara. Você tem que criticar. Graças a Deus, você tem acesso a pessoas que não estão vinculadas totalmente aos grandes portais ou não têm direitos em cima, que aí elas podem e acabam se manifestando e você pode ouvir elas opinando. Mas nem todo mundo é assim. E eu nem vou cobrar desses profissionais também, porque você tem um chefe da qual você tem que obedecer e você tem um emprego que você tem que manter. Nem sempre uma pessoa que tá na televisão ou na grande mídia, ela tem um grande salário. Entende? Ela só tá num grande transmissor. Mas nem sempre ela tem um grande salário, ela tem uma vida de rei e tal. Ela precisa manter o emprego. Tá? Então, assim, tenha respeito pelos profissionais, entenda o que eles fazem, só que agradeça porque você tem outras maneiras de chegar a esse tipo de informação e de opinião. Porque nesse tipo de coisa, realmente, houve um grande silêncio, existe um grande silêncio por parte de muitas pessoas e por grandes veículos de grande mídia. Tá certo? Existe. Ainda bem que a gente pode seguir falando por enquanto, né? Porque às vezes depende, né? Você recebe uma ordem judicial, alguma coisa aí, você tem que ficar em silêncio, porque senão você tem multa para pagar, né? Mas é isso, eu quero saber a tua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. Faz o cucucu, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu.